Boa noite, amigos, muito boa noite. Estamos com Aldemar Mascarenhas já, mas antes vamos falar da FD English, o seu inglês. Hi guys, I'm Fabiano, this is Dora and this is FDTV. Nós trazemos dicas de inglês bem práticas e sem blá blá blá. Eu tenho boas notícias. Nas duas línguas, em inglês e português, existem muitas palavras com a mesma origem, o latim ou o francês. Por isso que temos palavras que são quase iguais nas duas línguas, em escrito e também significam a mesma coisa, só a pronúncia que fica um pouco diferente. Nós montamos uma série de exemplos com 5 vídeos. Let's see them! Agora, algumas palavras relacionadas a esporte. Basketball, skateboard. Have a look at the sentences. Let's watch the basketball game today. Vamos assistir o jogo de basquete hoje. Did you bring your skateboard? Você trouxe o seu skate? Muitos esportes têm o mesmo nome, em português e em inglês. Você consegue achar mais algum? Deixe aqui nos comentários. See you next time! Essa foi a dica de inglês com a FDTV. Aldemar Mascarenhas, presidente do Sinopar, vice-presidente da Federação dos Lotéricos, um batalhador pela categoria. Por que a Copel não está cumprindo a ordem que recebeu do governador Beto Richa de voltar a fazer a parceria com os lotéricos? Seria porque o Beto está de saída? Olha, Militão, boa noite a você que está em casa. É uma situação realmente que está desgastando, né, o próprio consumidor. Essa situação vem desde o início do mês, se não me engano, desde o dia 13 desse mês que passou. De lá para cá tem sido uma agonia para o consumidor pagar suas contas. Por quê? As lotéricas representam nesse contexto todo cerca de 1.800.000 contas que são pagas através do canal. Consequentemente, com a saída desse convênio do canal lotérico e a propaganda que a própria Copel está fazendo através de rádios, está deixando o consumidor dúbio. Ele está entendendo que nas lotéricas não se recebe mais conta e está prejudicando sensivelmente o nosso canal, a nossa atividade. Então é preciso repensar esse processo. As lotéricas estão preparadas, elas são blindadas, ela tem um atendimento personalizado, ela conhece o seu cliente. O cliente tem prazer em ir à casa lotérica porque sabe que lá ele é bem tratado, ele não corre o risco de ser assaltado. E a Copel tem a garantia de solidez no repasse desses recursos, o que não acontece nessa rede alternativa, que são farmácias, mercados, lojas de conveniências e etc. Por quê? Porque não é um ambiente apropriado. Afinal de contas, os bandidos andam soltos. Eles sabem que com esse volume de dinheiro que está sendo colocado nesses pontos, sem nenhuma segurança, colocando inclusive a segurança do consumidor, Militão, em risco, a Copel precisava pensar e cumprir a ordem do governador. O governador falou para mim pessoalmente, já mandei a Copel resolver esse assunto. Conversava há pouco com meu amigo, o deputado Luiz Carlos Rauli. Ele tem cobrou o governador essa semana. O governador disse que ia verificar por que a Copel até então não atendeu a sua ordem, o seu pedido. Então fica esse impasse hoje e o povo fica, Militão, como barata tonta. Eu não sei onde eu vou pagar essas contas. Consequentemente, haverá um atraso nesses recebimentos, o risco de não receber por questões de assalto, porque isso já aconteceu lá em São Paulo, com as empresas paulistas. Eles saíram do convênio e tentaram fazer esse tipo de política em pontos alternativos. Levaram um prejuízo incomparável, além de ter uma inadimplência violenta. Quer dizer, está nas mãos da nossa querida Copel, uma empresa que temos o maior respeito por ela, mas, afinal de contas, eles são os gestores e sabem o que estão fazendo. Qual foi a causa principal desse rompimento? Questão de ordem econômica. Esse contrato venceu lá em outubro e a Caixa vinha tentando renovar.
Certo é que chegou no limite, a Caixa diz, ou renova, nós vamos romper, nós vamos tirar, porque não dá para trabalhar com esse preço. Todas as outras companhias do ramo renovaram o contrato, com a proposta que a Caixa fez. E a Caixa ainda fez uma proposta diferenciada aqui. Ela ia reescalonar esse valor que está sendo cobrado, é exigido como pagamento de tarifa. A Copel não aceitou. Entrou com uma ação na Justiça, em primeira instância, perdeu. Entrou na segunda instância, no TRF4, também perdeu. E aí eles desistiram da ação porque tinha uma multa violenta para pagar no caso da sucumbência. Aí a Copel acabou desistindo, é a informação que eu tive através da Caixa Econômica Federal. Então está aí criado esse impasse, um impasse que realmente precisa ser resolvido porque é o consumidor. E a esse nós temos o maior respeito, eu espero que também a nossa empresa Copel o faça. O prejudicado é o povo. É o povo, sempre o povo. Né? Sempre o povo. E eu não sei por que tanta burocracia. Eu vinha vindo agora e eu disse assim, meu Deus, por que que as empresas públicas são carcomidas por tanta burocracia? É impressionante. Por que que não facilita a vida das pessoas? É verdade. Não, dificulta. Só dificulta. Empresa pública só dificulta, não facilita nada para ninguém. Nós temos exemplos aqui na nossa cidade. Para você conseguir um alvará aqui, não é brinquedo, não. Não. Você tem que lutar, você tem que brigar, porque existe trâmite de lá, alguém tem que se manifestar. Gente, vamos ser práticos. O mundo hoje é um mundo, esse mundo moderno, você tem que ser ágil. E como? Ademar, vamos trocar a presidência da Caixa Econômica. Vai mudar alguma coisa para vocês em relação a ela? É sempre uma incógnita, Militão. Esse que aí está, não foi lá boa coisa para nós, não. Ele vai ser ministro da Saúde? Vai ser ministro do lugar do Ricardo Barros. É verdade? O presidente Ock, por quem eu tenho o maior respeito como ser humano, mas avançamos muito pouco na sua gestão, presidente. Muito pouco. Deveríamos ter avançado mais. O senhor sempre nos recebeu com aquele sorriso, mas nunca avançou. Nunca. A gente espera que essa semana que entra agora, a proposta que os senhores estarão nos fazendo realmente seja uma proposta decente, uma proposta que seja acatada pelo segmento lotérico do país. Uma proposta de Páscoa. Um minuto, Ademar. Uma proposta de Páscoa. Eu não diria de Páscoa, uma proposta de relação, né, de parceria que nós temos com a Caixa Econômica e que fazemos a diferença desse grande banco. É verdade. É verdade. Infelizmente, até hoje, não tivemos o reconhecimento. Somos usados pela estrutura da Caixa por tudo, mas ainda o nosso reconhecimento monetário, financeiro, esse não veio ainda. Nós estamos esperando por essa proposta nessa semana aí. Eu vou estar em Brasília e lá nós vamos discutir esses assuntos todos. E aquele novo jogo, o Dia da Sorte, nada ainda. Pois é, rapaz, eles prometem esse jogo há 5 anos e até hoje não saiu. Tudo dentro da empresa pública é assim, Militão. Você vai fazer o quê? Ademar Mascarenhas, muito obrigado a você. Muito obrigado a você, Militão, a você que está em casa, você de Brasília que nos assiste aí. Um forte abraço aí, gente, e fiquem na paz. É isso, muito obrigado a você. Ficamos por aqui. Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo, voltamos já já. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. O Ateliê de Delícias Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora com 6 lojas espalhadas pela cidade, inclusive no Shopping Catuaí. E sempre com uma linha completa de produtos irresistíveis. Venha conferir! Husker, a batata deliciosamente crocante.
A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Muito bem, estamos de volta com o programa Militão e Militão e agora vamos saber um pouco mais da reforma trabalhista e a contribuição sindical, assunto que já está dando muita polêmica, e também um pouco do Estatuto do Idoso. E quem está aqui para esclarecer sobre esses assuntos são os advogados Leonardo Pereira Gonçalves e o Dr. Loriberto Gonçalves também, que sempre vem aqui com temas como esse, do seu interesse. Como vai, doutor Loriberto? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo? Boa noite a você, boa noite aos nossos telespectadores. Doutor Leonardo, a toda? Opa, tudo bem? E aí, Marcelo? Boa noite ao pessoal de casa aí. Vamos conversar com esse assunto que já está dando muita polêmica, muita gente está recebendo aviso de cobrança de sindicato e tal. Reforma trabalhista e a contribuição sindical, doutor Leonardo. Houve alteração da contribuição sindical do empregado? E caso sim, qual foi essa mudança? Marcelo, a reforma trabalhista ela trouxe alguns artigos, né, que permitiram ao empregado decidir se ele vai querer contribuir ou não com um dia de trabalho, né, por ano, voltado para o seu sindicato. E isso tem gerado algumas discussões, né, por conta de que muitos sindicatos alegam que isso foi uma estratégia, né, do governo para enfraquecer, né, os sindicatos e tirando os recursos que eles têm disponíveis, né, para exercer sua atividade durante o ano. Doutor Leonardo, em decorrência dessa mudança, quais dúvidas os empresários têm sobre o tema? Bom, a dúvida primordial é assim, e agora? Temos que contribuir ou não? Temos que, porque o empresário ele é um substituto tributário, que a gente chama, né, da contribuição sindical, porque ele pega, desconta do empregado e faz o requerimento diretamente para o sindicato. Então aí muitos estão em dúvida em relação a isso, ainda mais porque já tem ação no STF, né? Já tem ação direta de inconstitucionalidade, foi até proposta pelo Rodrigo Janot, né, o antigo Procurador-Geral da República. E então tá essa discussão ainda. Por quê? Alguns entendem que seria inconstitucional porque a lei da reforma trabalhista é uma lei ordinária. E entendem que a contribuição, ela trata-se de um tributo. Por quê? Porque ela é uma obrigação, né? Ela é compulsória, né? Então, teria que ser feito por meio de lei complementar e não lei ordinária. Então, por ter sido feito dessa forma, seria inconstitucional. Interessante, hein? Então pode ser revertido, inclusive. Pode, e até assim, uma opinião pessoal minha, eu acredito que irá ser revertido, sim. E já houve alguma decisão encontrada em relação a esse tema, na prática aqui já? Semana passada, né, o Tribunal Regional da 9ª Região, aqui, que é do Paraná, né, do Trabalho, ele, na vara da 13ª Vara do Trabalho de Curitiba, né, 13ª Vara do Trabalho, né, então tem a 13ª Federal, né, que é da Lava Jato, e tem a 13ª Vara do Trabalho de Curitiba, que deu uma tutela de urgência em favor do sindicato dos empregados das empresas de processamento de dados, para que os empresários fizessem um recolhimento da contribuição sindical. Mas assim, isso é um controle que a gente chama controle constitucional difuso. Ou seja, essa decisão só vale para o sindicato dos empregados das empresas de processamento de dados, não vale para as outras. Então, assim, se algum sindicato começar a pressionar, vocês têm uma liminar, o empresário tem que se questionar isso antes de fazer o recolhimento, entendeu? E consultar um advogado para saber, né, o que deveria fazer mesmo. Agora, se o empregado quer autorizar, aí o empresário pode descontar. O empregado quer autorizar, sim. Agora, nesse caso aí, né, que eu falei da empresa de processamento de dados, mesmo se ele não autorizar, daí vai ter que fazer o recolhimento. Não é brincadeira, não. Aí tem aquela ideia, né, que o sindicato faz um bom trabalho. Esse aí, todo empregado vai autorizar, independente de uma liminar ou não, né? Então, força ter uma qualidade na prestação né, do serviço ou das atividades do sindicato, né? Tema bom, hein? Doutor Loriberto, Estatuto do Idoso, vamos lá. Sim, Marcelo, vamos lá.
qual é o limite de idade para se enquadrar, uma pessoa se enquadrar no Estatuto do Idoso? A pessoa se enquadra, ou seja, é considerado idoso se ela tiver 60 anos ou mais. Tem 60 anos, o dia que fez 60 anos ou acima, qualquer idade acima dessa, já é considerado idoso. É que parece que com 60 ainda é jovem, né? Hoje em dia, né? Aí é que tá, né? O que acontece? Com 60 anos, tem pessoas que são consideradas jovens. Às vezes tem 60, aparenta 35, 40 anos. Tá cheio, principalmente as mulheres que se cuidam, né? E tem alguns homens também que se cuidam. Então, mas também você tem que ver, Marcela, que é importante esse limite de idade, que ele seja mantido, porque também tem pessoas que têm 60 com aparência de 100 e energia zero, né? Então, né? É que nem o amigo lá no Ferro Velho que Antônio fala, tá só o pó da gaita. Então, tem essas nuances. Então, tem que ser respeitado realmente esse limite aí, né? Agora, doutor Loriberto, quando se fala no Estatuto do Idoso, o privilégio que vem à nossa mente é preferência em filas, né? Mas, na verdade, existem outras previsões nessa lei que a gente desconhece aqui. O Estatuto do Idoso, na sua opinião, não pegou? O que acontece com o Estatuto do Idoso é isso daí que você está falando. Ele tem muitas previsões, né, que tem mais de 100 artigos, o Estatuto do Idoso, e tem muitas previsões e que poucas realmente são de conhecimento. O pessoal só lembra de fila e de direito a viajar, né, de graça nos ônibus, né? São isso daí que as pessoas têm na mente, mas na verdade tem muito mais. Qual que é a diferença entre o Estatuto do Idoso e da Criança e do Adolescente? Quando foi implantado o Estatuto da Criança e do Adolescente, vizinhos ou vizinhas que não se davam bem com as outras ligavam para a polícia já vinha, quando via que o filho estava sendo castigado lá na vara, tal, o filho chorava, a vizinha, como forma de vingança, ligava para a polícia já vinha, então causava já um dano imediato. Isso fez com que o Estatuto da Criança e do Adolescente pegasse, mas de uma forma errônea, porque no Estatuto da Criança e do Adolescente não está escrito que o pai e a mãe não possa corrigir o filho na vara, adequadamente. Sim. O que não pode é agredir a criança, mas corrigir na vara pode. Mas aí parou-se, teve toda uma geração que foi criada aí sem limites daí, e passou a ter esse problema que nós temos hoje, um grave problema social. Na minha opinião, pegou tanto que houve até um desvirtuamento. O Estatuto do Idoso, ele não pegou da mesma forma porque o que acontece? O próprio idoso tem um pouco de parcela de culpa nisso, porque eles se submetem aos filhos. Então, hoje em dia tem vários casos, infelizmente, onde o idoso ele recebe uma aposentadoria e ganha até determinados valores consideráveis, e os filhos se juntam e loteiam aqueles valores da aposentadoria. Ou seja, quem se beneficia em 90% daquele valor são os próprios filhos. E o idoso convive com o mínimo. Como ele quer manter aqueles laços familiares, não quer ir para um asilo, não quer nada, ele se submete. E o Estatuto do Idoso, para ser acionado, a pessoa tem que fazer uma denúncia. Ela pode ser só nas cidades, Marcelo, que tem lá organizado esse órgão de defesa do Estatuto do Idoso, é que pode ser feita uma denúncia, pode ser feita denúncia anônima, até para promotoria e tal, tudo mais. Mas o que acontece? Na maioria dos casos, aqueles que foram denunciados acabam descobrindo quem é que denunciou, quem denunciou. E cria uma animosidade. Aí a pessoa tem que ir em audiência, tem que ir na promotoria, tem que ir em tudo. Então as pessoas deixaram de fazer esse tipo de denúncia em decorrência disso, que é um trabalho muito maior e que muitas vezes se faz a denúncia e chega lá o idoso e numa audiência ele fala justamente o contrário. Ele desmente. Né? Desmente tudo e tal, pela pressão, por uma série de fatores. Então, realmente não é o mesmo que o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas paulatinamente aí as coisas vão evoluindo, né? Eu acredito que chegue num ponto aí mais satisfatório, né? Muito bem. Obrigado, doutor Loriberto. Grande abraço, bom trabalho lá. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Obrigado, doutor Leonardo. Obrigado, Marcelo. Boa noite a todos. E vamos embora. Boa noite para todos.